Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? A gente vai começar a falar agora, né, sobre um assunto muito importante, né, que a gente vai comentar durante esse bimestre, né, e um assunto que tem muitas aplicações do nosso dia a dia, né, em relação à física, em relação a práticas do nosso cotidiano, e a gente vai entender como que funcionam esses conceitos, né, esses conceitos vistos e qual é a sua importância em relação ao conteúdo, né? E nessa primeira aula, o assunto visto vai ser o quê? O impulso e a quantidade de movimento, né? O que seria, né, o impulso e a quantidade de movimento de cada um e quais são as aplicações que esses dois conceitos que nós vamos ver, né, durante essa aula e o que a gente pode aplicar em relação a isso. Bom, o que seria o impulso, né? O impulso é uma grandeza física vetorial. Se ele é uma grandeza física vetorial, gente, essa grandeza ela tem módulo, direção e sentido. E é definida basicamente pelo produto de uma força média aplicada sobre um corpo em um intervalo de tempo. Quando você se impulsiona, você tenta jogar, por exemplo, aqui, né, o seu corpo para frente, por exemplo, até para que ele possa adquirir o quê? Uma velocidade, né? O impulso também pode ser definido a partir da variação da quantidade de movimento sofrida por um corpo. Bom, a gente vai depois entender a relação entre o impulso e essa quantidade de movimento. Então, quando eu falo em impulso, que é uma grandeza vetorial, eu estou falando basicamente numa força aplicada e o tempo que essa força se mantém em contato sobre um corpo, né? Então, o impulso I tem a mesma direção e o sentido da força, ou seja, se for uma força que age a favor do movimento, o meu impulso também vai ser positivo, né? A gente pode considerar uma força positiva, ou seja, um impulso também positivo. E se essa força for contra, né? Por exemplo, uma força de atrito, ela impulsiona contra o movimento. Então, esse impulso ele é negativo. E o ΔT é a minha variação do tempo, né? Essa variação do tempo, né? Ela é sempre positiva. O tempo é uma grandeza escalar, né? Ela não tem direção, módulo e sentido, e não existe tempo negativo. E a unidade que a gente vai trabalhar dentro do sistema internacional para o impulso nada mais é do que o produto das outras duas unidades. Força a gente vai medir em newtons e o ΔT a gente mede em segundo. Logo, a unidade do impulso é o quê? Newton segundos. Tudo bem? Bom, a gente utilizou aqui que a força fosse constante, né? Essa força é sempre a mesma, esse mesmo valor. Então, a gente vai utilizar o quê? Essa formulinha para que a gente possa entender como calcular o impulso causado por uma força. Mas essa força, galera, ela pode não ser constante. Ela pode ser uma força o quê? Variável, né? Então, se essa força tiver um valor variável, para a gente calcular o impulso, a gente calcula a área abaixo da curva. No caso aqui uma reta, mas é uma abaixo da linha que vai indicar a variação de função em função do meu tempo. No caso aqui a gente tem a área de um trapézio, a figura aqui abaixo da minha curva. Ou seja, é importante que vocês tenham o valor, né? Vocês saibam como calcular as áreas de algumas figuras que são planas, né? A gente não vai trabalhar aqui com nenhuma figura desconhecida, mas é importante que vocês revejam, né, alguns conceitos, né, de áreas planas, né, para que vocês possam não só calcular o impulso, mas diversas outras grandezas, né, que a gente utiliza ao longo do nosso curso. Tudo bem? Bom, outro conceito muito importante, né, quando a gente fala em quantidade de movimento, é a quantidade de movimento que um corpo tem. E para esse corpo apresentar essa quantidade de movimento, é a quantidade que ele pode exercer em, por exemplo, numa colisão, né? Por exemplo, eu tenho dois corpos
com a mesma velocidade e esses corpos se chocam. Aí vamos botar aqui no caso o caminhão e um carro. Quem que vai se prejudicar mais? Né? O que vai se prejudicar mais? O carro. Por que vai ser o carro? Porque a massa do carro ela é muito menor. Se essa massa ela é menor, a quantidade de movimento deles também é menor. Ou seja, o caminhão vai ter um efeito muito menor. Então, o que ele fala aqui de quantidade de movimento? É uma grandeza física que a gente tem dentro da dinâmica, calculada, né, a partir da multiplicação da massa de um corpo, muitas das vezes utilizado em quilogramas, por sua velocidade instantânea, velocidade naquele tempo. Né? Essa grandeza também é uma grandeza vetorial, né? A gente tem a quantidade de movimento, né? E a velocidade também, né, é uma grandeza vetorial. Né? A massa aqui já a gente trata de uma grandeza escalar. Então, a quantidade de movimento também tem a mesma direção e o sentido da velocidade, igual a gente viu aqui com o impulso. Né? Igual a gente viu aqui com o impulso. Né? E a unidade, né, que a gente vai medir a quantidade de movimento é o quilogramas, né, dentro do SI é a massa quilogramas, vezes a velocidade em metros por segundo. Então, quantidade de movimento nada mais é do que quilogramas metros por segundo. E a partir de agora, né, a gente vai relacionar o quê? O teorema do impulso. O que é o teorema do impulso? Né? A gente sabe lá da segunda lei de Newton que o conjunto de forças que a gente tem, né, o conjunto de forças resultantes é igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Tudo bem? E a minha aceleração ela é dada a partir do quê? Da minha variação de velocidade pela variação do tempo. Se eu substituir a aceleração por essa expressão aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Se eu passar o ΔT multiplicando para cá, ó, força resultante vezes a minha variação do tempo é igual a massa vezes a minha variação de velocidade. Massa vezes velocidade é o quê? É quantidade de movimento. E força vezes o tempo é impulso. Então, eu posso dizer que o meu impulso é minha variação da minha quantidade de movimento. Vamos recordar o seguinte, se esse impulso for positivo, eu aumento a minha velocidade, ou seja, a minha velocidade final é maior que a inicial, ou seja, o meu impulso ele é positivo. Agora, se eu tenho uma força contrária ao movimento, eu diminuo a velocidade, ou seja, a velocidade inicial é maior que a final. Ou seja, a minha força ela é o quê? Negativa, uma força contrária. Logo, o meu impulso também é negativo. Tá? E o que a gente pode, galera? O que a gente pode aplicar esse teorema do impulso no nosso dia a dia? Vamos pensar o seguinte. Olha só. Vamos pensar o seguinte. Vamos olhar para essa formulinha aqui. Né? Vamos olhar para essa formulinha aqui e vamos pensar a seguinte situação. Né? Eu tenho um carro que está, sei lá, 100 km por hora. Ele vai e se choca contra uma parede, né? Contra uma parede de concreto e contra um bloco de pneus, né? Bom, a velocidade inicial nos dois casos, né? Nos dois casos, é de 100 km por hora. E a velocidade final é de quanto? É de zero. Por quê? Se ele se chocou, a velocidade final dele é zero. Ou seja, a massa dele também não muda, né? Então, a quantidade de movimento dele é fixa. Tudo bem? Vamos partir de uma situação hipotética. 100 e foi a zero. Então, por que, por exemplo, quando a gente tem uma corrida de Fórmula 1, ou uma corrida de automóvel, né? Ou até um equipamento dentro do nosso carro, né? Que a gente utiliza muito, que é o airbag. Por que a gente tem o airbag? Justamente para a gente poder alterar o nosso outro lado da nossa conta, que é quem? O impulso, né? Bom, vamos pensar o seguinte, se a gente tem desse lado aqui todas as grandezas atuando de forma constante, ó, a massa é a mesma
e a variação de velocidade é a mesma. Bom, o que acontece do outro lado? Se eu aumento o tempo de contato, né, do carro contra, por exemplo, uma proteção de pneus, eu diminuo a força que vai ter de impacto. Ou seja, o impacto vai ser muito menor. Agora, se esse tempo aqui for muito curtinho, essa força aqui vai ser muito grande. Por isso que os carros, né, eles têm o tal do airbag. O que é o airbag? O airbag infla na hora que você, né, bate, e com isso o tempo de contato contra uma superfície ele é maior, ou seja, a força de impacto vai ser menor, né? Então aqui eu vou mostrar umas imagens, ó, aqui. Quando você está num acidente e o airbag infla, o corpo é impulsionado para frente e volta para trás. Como esse tempo fica maior, o impacto aqui ele passa a ser menor do que se ele batesse direto aqui no painel e voltasse. Porque aí o tempo seria o quê? Muito curto, né? O tempo aqui seria muito curto, né? E a força seria muito maior, tá? E aqui embaixo eu coloquei duas ilustrações, né? Duas ilustrações de dois acidentes muito famosos para quem gosta de Fórmula 1 e para quem não conhece também. A gente pode falar, aqui a gente mostra o acidente do Senna em 1994. Tudo bem que foi um problema mecânico, né, por causa da barra de direção, mas ele choca violentamente contra um muro de concreto. Então, o tempo de contato aqui que ele teve contra o muro foi muito curto. Ou seja, a força que o muro exerceu sobre o piloto foi muito maior. Tudo bem que as causas foram outras também. Tá? E aqui tem um acidente do Schumacher em 1999, né? Que ele bate contra uma proteção de pneus, né? Ele bate contra uma proteção de pneus, ele tem as pernas quebradas, mas diminui outros danos que poderiam ter acontecido com o piloto aqui, tá bom? Então é isso, gente. A gente só recordando aqui para a gente não ter nenhuma dúvida, né? Impulso é uma força aplicada através de um tempo que essa força mantém o contato, né? Aqui a gente pode falar um pouco também, né, dessa força ser variável, a gente calcular o impulso a partir da área, né, a área abaixo da curva. Então é importante vocês reverem, né, esses conceitos de área e de figuras, né? Aqui a quantidade de movimento, né, a quantidade que um corpo tem a partir da sua massa e da velocidade. A gente pode aqui associar o teorema do impulso a partir dos conceitos vistos anteriormente a partir da segunda lei de Newton. E aqui a gente pode falar também, né, das aplicações, o airbag, né, que a gente tem no carro, né, nos automóveis, e a proteção de pneus, que é muito utilizado, né, em corridas de Fórmula 1, aqui dando dois exemplos aqui, um do Ayrton Senna e o outro do Michael Schumacher, tá bom? Gente, é isso que a gente tem para ver nessa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, galera.